Bom, vamos falar de eleições. Vou conversar agora com Edinho Silva, presidente nacional do PT, também coordenador-geral da pré-campanha da reeleição do presidente Lula. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigada por falar com a gente aqui no Veja em Foco. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, Marcela. Meus cumprimentos a você, a toda a sua equipe e, claro, quem nos acompanha também pelas redes sociais. Presidente, a equipe de campanha se reuniu hoje e tratou do caso do senador Jacques Wagner, que foi alvo de operação da Polícia Federal nas investigações do Banco Master. Queria saber qual a avaliação que vocês fizeram, se ele deve deixar a liderança do governo no Senado. Olha, primeiro, Marcelo, eu te agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. Eu tenho lido várias coisas que a imprensa publicou hoje. Primeiro, a coordenação da campanha se reúne toda segunda-feira. São reuniões ordinárias. Nós debatemos diversos temas nessa reunião, diversos temas. E, claro, o tema da conjuntura nacional, da situação política do país, acabou entrando e nós falamos pontualmente sobre o episódio envolvendo o senador Jacques Wagner, líder do governo. A nossa posição é aquela que eu expressei desde o dia da operação. Claro, nós entendemos que qualquer cidadão brasileiro, inclusive o senador Jacques Wagner, ele tem a presunção de inocência. Qualquer pessoa que é acusada sobre qualquer tema, sobre qualquer episódio, qualquer fato, tem, a princípio, a presunção de inocência. O senador Jacques Wagner tem, portanto, a nossa confiança até que se prove o contrário. E eu disse isso desde as primeiras horas envolvendo a operação. E também ratifiquei, naquele episódio, aquilo que nós pensamos, que é aquilo que tem defendido o presidente Lula, que nós queremos que todos os fatos envolvendo as denúncias em relação ao Banco Master, que esses fatos sejam apurados. Nós queremos, como quer o presidente Lula, que a verdade prevaleça, que a verdade venha à tona, né? E, claro, queremos que o senador Jacques Wagner tenha todo o direito de defesa, queremos o princípio do contraditório respeitado como qualquer cidadão brasileiro. O Estado Democrático de Direito, que é um dos pilares da democracia, ele estabelece a presunção de inocência, o princípio do contraditório e o amplo direito de defesa. É isso que nós desejamos que o senador Jacques Wagner tenha para que ele possa comprovar a sua inocência. Mas a posição do governo, a posição do presidente Lula, a posição do Partido dos Trabalhadores não se move em nenhum milímetro. Nós queremos a apuração do Banco Master, nós sabemos, e a imprensa sabe, porque isso é público, o Banco Master é uma cria do governo Bolsonaro. O Banco Master é criado durante o governo Bolsonaro. Todas as operações do Banco Master, elas ocorreram na gestão do Campos Neto, que era o presidente do Banco Central, durante o governo Banco Master. Então, é importante para a sociedade brasileira que os fatos sejam apurados, é importante que as denúncias sejam apuradas, porque são denúncias graves que colocam em risco todo o sistema financeiro brasileiro. Então, essa é a nossa posição e foi disso que nós falamos hoje durante a reunião da coordenação da pré-campanha do presidente Lula. Presidente, de qualquer forma, o senhor não acha que esse fato pode acabar atrapalhando politicamente a pré-campanha do presidente Lula? Qual que é a avaliação sobre a permanência dele na liderança do governo no Senado? Olha, o senador Jacques Wagner, ele vai ter um diálogo com o presidente Lula. O presidente Lula está viajando, cumprindo a agenda de presidente da República, fazendo entregas, O governo do presidente Lula é o governo mais exitoso da história da democracia, da redemocratização, pelo menos do Brasil. É um volume de entregas muito grande. O presidente Lula está trabalhando. Ele está trabalhando pelo Brasil, fazendo entregas no Brasil todo. Então, ele estará com a agenda um pouco mais focada em Brasília na quarta-feira. Todos nós esperamos que haja esse espaço de diálogo entre o presidente Lula e o senador Jacques Wagner, e a partir daí, tenho certeza
que a decisão será tomada se ele permanece na liderança, se não permanece na liderança. Isso depende exclusivamente de um diálogo dele com o presidente Lula, né, de um processo de decisão construído nesse diálogo. Agora, o senador Jacques Wagner, ele deu uma entrevista para a Band logo depois dessa operação da PF e deu explicações ali sobre os fatos que foram investigados, que foram apontados pela Polícia Federal da ligação dele com o Banco Master. O senhor acha que a resposta do senador em relação aos fatos foi satisfatória? Convenceu a população de uma forma geral? Como é que vocês viram? Marcela, nenhuma entrevista pós um episódio como esse, onde, infelizmente, envolve família, envolve uma operação também da Polícia Federal com familiares, nenhuma entrevista pode ser boa, mas o senador fez o que tem que ser feito. Ele foi a público, né, deu explicações sobre aquilo que justificou a operação, e claro, o importante é que agora, garantido o amplo processo de defesa, que ele apresente os documentos, que ele comprove. Portanto, é agora que o processo de defesa, de fato, acontece. A entrevista foi um momento dele, como liderança que pela importância que ele tem no cenário político brasileiro, que ele fosse a público tratar das questões que justificaram a operação contra ele, contra seus familiares. E eu espero que agora, durante o processo de defesa, que ele possa comprovar a sua inocência, que é o que nós desejamos. Agora, Marcelo, é importante que se diga também que esse fato mostra, né, a lisura que o presidente Lula tem tido, né, o respeito que o presidente Lula tem tido em relação às instituições brasileiras, né? Nós já vimos em outros episódios da vida política brasileira, né, processos de investigação sendo cerceados, né, autoridades que investigavam sendo afastadas de caso. O presidente Lula não. A Polícia Federal trabalha com autonomia. O presidente Lula tem dito o tempo todo do respeito que ele tem pela Polícia Federal, pelo trabalho da Polícia Federal. O presidente Lula tem todo o respeito que o Ministério Público exige. Nós nunca vimos o presidente Lula cercear nenhuma ação do Ministério Público, e o presidente Lula tem demonstrado o respeito que ele tem ao Poder Judiciário. O que nós temos que ver nesse episódio, né, é o quanto que o presidente Lula tem respeitado o processo institucional brasileiro, né, as iniciativas em decorrência de processo de investigação, não tem nenhuma ingerência nas instituições, não tem ingerência na Polícia Federal. É importante que a gente ressalte esse fato também. Um presidente que, quando ele diz que ele quer que os fatos sejam investigados, não é só discurso, não é retórica, é porque ele quer que os fatos sejam investigados, ele quer que a verdade venha à tona, ele quer que a verdade prevaleça e que ele não quer que nenhum fato, né, possa perturbar, né, as nossas instituições, nesse caso o sistema bancário brasileiro, né, que é um sistema bancário que tem credibilidade. Ele não quer que nada fique às escuras perante os olhos da sociedade brasileira. Então é importante nós falarmos disso também, né, o quanto que o presidente Lula tem respeitado as instituições do nosso país. Presidente, para encerrar essa pauta, a gente tratar de outros assuntos, né? Bom, o governo vinha batendo muito no Flávio Bolsonaro depois que apareceu aquele áudio ligando o senador pedindo dinheiro a Daniel Forcaro. Agora tem essa história que acaba também desgastando a imagem do governo. O senhor acha que a história fica equilibrada agora? Como lidar com esse desgaste que vem para o colo do governo também? Não, primeiro, a história não tem nenhuma ligação com o governo do presidente Lula, absolutamente nenhuma. Não tem nenhum áudio do presidente Lula conversando com o Forcaro e mostrando intimidade com o Forcaro, né? Nós não vimos isso. Nós não vimos, portanto, nenhuma relação do governo do presidente Lula com esses fatos. Tem um fato sendo investigado de uma liderança importante nossa, é verdade, né? Eu tenho dito isso. Onde essa nossa liderança terá agora o direito de comprovar a sua inocência, mas absolutamente nada tem a ver com o governo do presidente Lula, nada tem a ver com o presidente Lula. Ao contrário,
dos áudios, né, e da troca de mensagens, mostrando uma intimidade do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, pedindo dinheiro ao Vorcaro, né, pedindo dinheiro que até agora não ficou claro para onde que esse dinheiro foi, pedindo dinheiro e até agora ninguém provou se esse dinheiro de fato foi utilizado no filme, né, um dinheiro que foi colocado fora do Brasil. Nós estamos falando de 60 milhões de reais, comprovadamente, que foram para fora do Brasil, num fundo administrado pelo Eduardo Bolsonaro. Né? O Eduardo Bolsonaro administra um fundo onde quem pede o dinheiro é o Flávio Bolsonaro. Então, é evidente que isso é muito grave. E envolve um candidato a presidente da República. Precisa ser investigado, precisa ser apurado. A sociedade brasileira tem que saber o que foi feito com esse dinheiro. Esse dinheiro foi pagou qual despesa? Esse dinheiro sustentou qual despesa? Ou esse dinheiro está guardado? Tudo isso a sociedade brasileira também quer que venha à tona. Se nós estamos cobrando que o Jacques Wagner comprove, né, a sua inocência, que ele documente sua inocência, nós também queremos que o Flávio Bolsonaro mostre que o dinheiro que ele pediu, num grau de intimidade com o Vorcaro, que prove para onde que esse dinheiro foi. Que comprove qual o destino desse dinheiro, quais as despesas que esse dinheiro pagou, ou se pagou, se esse dinheiro está sendo aplicado fora do Brasil. Então, eu penso que os fatos são muito distintos, extremamente diferentes, e têm que ser tratados com essa diferença. Presidente, e o que esperar, por exemplo, da política econômica, caso Lula seja reeleito? Talvez a principal crítica e preocupação em relação à dívida pública, apesar do governo também ter resultados muito positivos, né, na economia, crescimento do PIB, taxa quase plena de desemprego, enfim. Qual que é a expectativa de vocês? Qual que é o programa para a economia, caso Lula seja reeleito? Marcelo, o presidente Lula herda um governo 23... infelizmente, né, com a situação financeira e orçamentária grave, nós vimos, né, é bom a sociedade ter memória do que foi o governo Bolsonaro. Né, a operação, na minha avaliação, de compra de votos, mesmo sendo uma operação institucional, mas se caracteriza, do ponto de vista político, de compra de votos, né, entre aspas, na reta final, jorrando dinheiro na sociedade, né, transformando o auxílio emergencial daquele momento, né, num processo efetivamente para tentar mudar o voto do povo brasileiro. Né, nós vimos, né, a gastança que se deu na reta final da campanha, sem nenhum parâmetro, sem nenhuma justificativa. Foi esse cenário que o presidente Lula herdou. Portanto, a situação financeira do país grave, né, o país vivendo uma situação, do ponto de vista da organização das suas instituições, uma situação de total desorganização das políticas públicas, um país que vinha de uma tragédia humanitária sem precedentes, foram 720 mil brasileiras e brasileiros que perderam a vida diante de um governo negacionista, que não reconheceu a pandemia, que não investiu em vacinação, né, que desacreditou da ciência, pregou o negacionismo, né, não incentivou a sociedade brasileira a se organizar para enfrentar a pandemia. E o resultado foi o que nós vivenciamos. Esse foi o Brasil que o presidente Lula herdou. O presidente Lula reorganiza as políticas públicas, pacifica as relações institucionais do Brasil, aprova medidas importantes do ponto de vista da economia, e nós estamos vendo hoje, é bom que se diga, Marcelo, nós estamos muito longe do Brasil que nós queremos. Nós queremos um Brasil que seja ainda mais forte economicamente, queremos um Brasil que tenha a renda das famílias, de fato, essa renda seja recomposta, porque mesmo o presidente Lula fazendo o esforço que fez, a renda da família brasileira ainda está em 2014. Mas nós podemos fazer muito mais. Nós podemos tomar mais iniciativas ainda, além do que foram tomadas, para que a gente volte a fazer com que a renda da família brasileira possa ser o suficiente para pagar as suas contas. Mas o presidente Lula estabeleceu um ritmo de crescimento do PIB que nós não tínhamos. O Brasil, entre as 20 maiores economias do planeta, nós estamos entre
os países que a economia cresce de forma sustentável. A consequência disso foi o combate ao desemprego. Nós estamos vivendo uma situação recorde de empregos. A consequência disso foi nós tomarmos medidas para que a renda da família fosse recomposta, né? Nós desoneramos os salários, nós ainda podemos fazer muito mais nessa área, né? Combatemos privilégios, porque setores da economia brasileira que não pagavam nenhum tributo e hoje estão pagando, né? Nós tomamos as medidas necessárias, né, para que o Brasil recuperasse sua capacidade de exportação, né? O quanto que o presidente Lula viajou, apresentou, né, ao mundo o nosso potencial exportador. O presidente Lula levantou a voz quando as empresas brasileiras foram penalizadas pelo tarifaço do Trump, né? O governo brasileiro efetivamente defendeu os interesses do empresariado brasileiro, defendeu os interesses do povo brasileiro. Claro, nós estamos muito longe, repito, daquilo que nós queremos, mas é inegável, né, que a economia brasileira vive uma situação melhor, é inegável que nós tiramos o Brasil do mapa da fome, é inegável que o Brasil hoje é reconhecido pela ONU como um país que está entre aqueles que mais implementam políticas públicas construindo a igualdade de oportunidades. Claro, nós temos desafios para recuperarmos ainda mais a nossa economia, valorizarmos, né, o orçamento público, melhorarmos a qualidade do gasto público, combatermos cada vez mais qualquer possibilidade de déficit, mesmo nós temos fechado no último período as contas do Brasil de forma equilibrada, né, o que mostra a responsabilidade fiscal, o que mostra a valorização do gasto público. E, claro, nós precisamos fazer reformas, nós precisamos continuar reformando a renda para que, repito, o poder de compra dos brasileiros e brasileiras esse poder de compra possa crescer, as famílias possam ter maior poder de compra. Nós precisamos fazer reformas no Estado brasileiro que sejam reformas importantes, reforma da própria estrutura do Estado para que a gente possa gastar melhor o dinheiro, reforma política eleitoral, porque não é possível que o Brasil mantenha um sistema político, na minha avaliação, ele ruiu, o sistema político brasileiro ele ruiu, ele não dá mais conta dos anseios da sociedade brasileira. Nós temos um orçamento hoje executado pelo Congresso Nacional na casa de 62 bilhões de reais, portanto é dinheiro que poderia estar nos programas, nos projetos estratégicos, é dinheiro que muitas vezes é pulverizado, atendendo interesses não coletivos, né? Eu penso que nós podemos fazer uma reforma do Poder Judiciário e do Ministério Público, aproximando cada vez mais o Judiciário e o Ministério Público da sociedade civil, combatendo todas as formas de privilégios. E, claro, não existe democracia forte com o Judiciário fraco, com o Ministério Público fraco. Nós temos que fazer reformas, não da perspectiva que, infelizmente, setores da política brasileira defendem, que esses setores mais radicais da direita defendem, que é enfraquecer o judiciário, que é desmoralizar o poder judiciário, porque isso pressupõe um regime autoritário. Nós queremos fazer reforma do poder judiciário valorizando a democracia. Então, Marcelo, eu tenho muita convicção que o próximo governo do presidente Lula será um governo de avanço, um governo para que a gente possa avançar ainda mais nessas mudanças, para que a gente atenda efetivamente às expectativas do povo brasileiro. Edinho Silva, presidente nacional do PT. Presidente, muito obrigada. Agradeço demais a participação de você aqui no Veja em Foco. Ponto de Vista é meu outro programa. Obrigada e até uma próxima. Boa noite. Eu que agradeço, Marcela, meus cumprimentos a você e a quem nos acompanha. Até mais.